Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu. No episódio de hoje temos uma anomalia e uma relíquia ao mesmo tempo. Uma maravilha ensopada em sangue e desilusão, primo Taxi Driver, não tivesse ele uma mãozinha ao gancho, do mesmo escritor, e de momento o único filme de vingança despido dela mesma. Apresento-vos Rolling Thunder, de Dr. Seuss. O executor implacável. Não, é El Expresso de la Coreia, não é? Sim, em francês. Não, em espanhol. Em espanhol, desculpem. E, é do episódio em anterior. francês? Je ne sais pas. Ok, então e o título que disseste vem de onde? O executor implacável, acho que é o título em português. O Executor Implacável. Uau! É mesmo de filme da Canon dos anos 80, não é? Exatamente. Mas não, é um filme da American International dos anos 70. Exatamente. E que parece mesmo da American International. Embora tenha dado aqui uma volta, começou na American International, passou para a Colômbia, foi feito na Fox, a Fox, devido à violência, passou para a American International outra vez. E que faz todo o sentido. Faz Sabes, todo sabes sentido. que eu estava a ver este filme e lembrei-me do Boxcar Bertha, do Martin Scorsese, boa. porque eu vi há Ainda não pouco vi. tempo. Uhum. É daqueles filmes que também, de facto, é só uma nota rápida. É daqueles filmes Força. que ninguém gosta, mas que eu gostei imenso. Ok, e agora uma E que pergunta é rápida. toda cheia de violência assim, naquele estilo. Muito No- parecido. Uma pergunta rápida. Bebe ou não bebe muito do Bonnie and Clyde? Em que sentido? Na violência? Sim, porque acho que era a resposta do Corman ao Bonnie and Clyde. O Boxcar Bertha. Sim, Sim. É muito semelhante, é muita coisa. Ok. E agora, Mas voltando ao Rolling Thunder. voltando ao Rolling Thunder, que é um filme que eu admiro bastante e que estou em boa companhia, visto que o Quentin Tarantino Adora. adora. Mas o Quentin Tarantino também disse que o Salt era o melhor filme de 2010. A sério? Isso Sim. estava no topo da Tava, lista dele? tava. Ok. O Rolling Thunder estava. Não sei se estava no topo da lista, mas estava na lista do Gene Siskel para melhores filmes do ano de 1970 e agora corrijo. 77, acho eu. 77 também acho. Foi um grande ano para o cinema. Exatamente. Só por ter Sorcerer e Rolling Thunder no mesmo ano. E o Deer Hunter é do ano anterior, não é? Ou é desse ano? Ou é de... Não, é de É 78. de 78, é de 78. Foi uma época gloriosa para os filmes Uhum. sobre a Guerra do Vietnã, de facto. Concordo. Este é um bocadinho. Isto não é bem sobre a Guerra do Vietnã. Sim, mas não é bem sobre a guerra, é sobre o rescaldo da guerra do Vietnã. Prognósticos só no fim do jogo. Não, mas é sobre os efeitos em duas personagens muito específicas que basicamente voltam de uma guerra completamente vazios, ocos. Sim, ao longo do filme ouvimos a cabeça deles a fazer assim. Porque eles batem muitas vezes com a cabeça no chão e... isto é louco. Foi mais próximo do Paul Schrader fazer um filme da Three Stooges, não foi? Mas que basicamente eu estou muito curioso, antes de me alongar sobre o filme, estou muito curioso com a Sim. tua reação, como sempre. Ou então não estaria aqui. Posso pôr o meu cachimbo snob? E, Podes. E pôr os meus óculos de fundo de Eu garrafa? não sei se isso vai ser bom ou não, mas força. Não. Eu acho que é um filme muito, muito interessante. Acho é que perde em comparação com outros filmes da época, se calhar. Sabes que sim. Não é tão bombástico. Não vou dizer, não é um Taxi Driver. Não, nem estou a falar disso. Estou a falar de outros filmes contemporâneos sobre temáticas parecidas. De facto há muita coisa aqui que se pode ser associada ao Taxi Driver, não só por ser um filme que tem a assinatura do Paul Schrader, como também por ser sobre duas personagens que são bombas à espera de explodir a qualquer momento, mas que, ao contrário do Travis Bickle, são muito mais serenas. Ou seja, enquanto que tu ao longo do filme vês o Travis Bickle a falar para o espelho, a armar-se sem ter nenhum público à volta, estes estão quase como se estivessem em coma. Exatamente. Eu vou utilizar uma palavra que utilizei para Catherine Deneuve no episódio anterior, que é há uma frieza aqui, outra ruptura total. Sim. Porque basicamente a personagem do William Devane, grande ator, já agora. Grande ator, de facto. Ele volta para casa e ele não tem nada. Não é não ter nada, ninguém lhe costa na cara. Ele é recebido bem. Muito bem. Muito bem. Com uma Recebe um música. carro, recebe $2.666, acho eu. Foram os dias em que ele passou na prisão. Pois foi. Por cada dia levava ali um selinho de prata. Exatamente.
Mas é o facto de ele ter uma. Ele volta para uma mulher que lhe pede o divórcio e para um filho que não o conhece. Ou seja. E claro, eu caracterizei na abertura como sendo um filme de não vingança porque ele, na verdade. E tu, ao princípio do filme, ainda pensas que, ok, é a vingança que o está a motivar. Mas não. É só a sede do caos e da violência. De que ele tinha saudades. Exatamente. Esse é que é o motor que corre nele e na personagem do Tommy Lee Jones, que era o John, que são parceiros de Eu acho guerra. que isso fica mesmo explícito quando o William Devine vai à casa de Tommy Lee Jones perto do fim do filme e tu vês a cara de macambúzios deles os dois ao pé da família dele. Aquele que deve ser a família mais irritante do universo e eles estão ali com um ar de I'll eu never estou buy a morrer. anything from the Javs. That's for sure. Eles estão os dois a morrer por dentro e porque lá está aquela experiência de guerra, a tortura, a violência, a adrenalina. Aquela adrenalina não se compara com aquilo que eles estão a passar ali, que é de uma banalidade E suprema. aquilo tornou-se para eles tal como se fosse uma droga. E a partir do momento em que eles deixam de ter essa droga disponível, querem-na de volta e por isso usam um pretexto que, apesar de ser um pretexto válido, um pretexto bastante válido, não deixa de ser um pretexto também corriqueiro, ou seja, é assim, porque quer dizer, ok, eles matam o filho e a mulher dele, ok, mas é assim, a mulher queria se divorciar dele, o filho não o conhecia. Exatamente, ele não tem nada para se vingar ali. Propriamente, sim. Ele está. Poderia vingar-se do próprio sistema que o levou a perder aquilo. Exatamente. Não às pessoas que o tiraram num momento em que ele já não. Exatamente. Em que ele já não lhe dizia nada e já estava tudo distante dele. E eu. Opá, perdoa-me por dizer isto, mas se eu tivesse. Isto não é um. Não é eu estar a escolher este filme por ser mais obscuro do que o Taxi Driver. Sim. Isto é só uma. Se calhar tive uma reação muito mais visceral para com este filme do que com o Taxi Driver. Ok. Se me dessem a escolher, ok, podes Entre ele e esse, tu escolhias escolher o o Rolling Thunder. É diferente. Eu sei, sim. Para além das semelhanças, é diferente. Lá está, foi parcialmente assinado pelo Paul Schrader. Sim. E ele depois não ficou muito. Eu acho que as ideias do filme. O problema é o Taxi Driver, para mim, é um filme ótimo em tudo. Este filme é mais ótimo nas ideias do que na concretização das ideias. Eu sinto que todo o complô psicológico do filme acaba só por descambar numa cena de exploitation no fim. Ou seja... Espera, mas o Taxi Driver também acaba numa cena de exploitation. Não é tão... Está bem, mas é uma coisa muito mais dura. Ou seja, que é mais difícil de engolir. Este filme faz um bocado de cópia disso. Há um momento em que um homem fica sem uma mão. Que é como no Taxi Driver. É o William Dafoe. Sim, não. Não, no fim, no Final Showdown. Sim. Eu lembro perfeitamente. Epá, isto está-me a fazer lembrar imenso a disputa final do Taxi Driver. Só que sem a dureza das imagens. Também vinha de uma composição de tudo. De uma junção da banda sonora, uma junção de uns planos mais lentos e mais carregados e de uma fotografia muito mais trabalhada, percebes? Sim. Só que aquilo para mim provocou muito mais. Eu na altura fiquei completamente tonto com aquilo. E este filme também me deixou uma impressão bastante boa, só que não teve esse. Parecia-me só um bocadinho mais a copiar, percebes? Mas é um filme que tem muito valor e que também é característico de uma época. Sim, exatamente. E eu até achei. Ao comparar este filme com outros revenge movies dos anos 70, sei lá, um Walking Tall ou um Death Wish, que este filme era muito mais sereno e perspicaz e audaz e capaz de todos os sentimentos ou a falta deles que levam a esta vingança. Neste caso não é necessariamente assim. Sim. Do que os outros filmes. Acho que era um filme muito mais direto e que rasgava mesmo ali no osso. Sim, o filme vai um bocado mais a fundo, sim. É assim, comparando com o Death Wish, é um estudo freudiano sobre o ser humano. Exatamente. Sim. Mas também, quer dizer, o Death Wish, apesar de não consegue disfarçar tão bem a questão da violência pela violência, porque acaba por ser só uma coisa bastante corriqueira e vingativa às tantas,
mas também não é um filme não é o filme que define a geração do pós-Vietnã, para mim, percebes? Não, porque também acho que foi um filme que ficou Esquecido. Talvez porque não é tão potente como Talvez, um Deer Hunter talvez. ou um Apocalipse. Para mim é o Deer Hunter. Para mim o filme que define a geração do Vietnã é o Deer Hunter, que é um filmaço de caraças. E um que poderia muito bem entrar aqui. Porque Não sei. Não? Não sei se me arriscaria a isso. Gostava de rever o filme em breve. A dissecar 3 horas de... É porque é daqueles Seria filmes isso? que também já foram muito dissecados, percebes? Ok. E não quero correr o risco de estar a... Já devo ter metido a pata na poça com o Belo de Jour e com o The Third Man. E... Não, acho que não. Vá lá. Mas vá, continua. Não, um outro detalhe que eu adorei foi o... Apesar de eles os dois voltarem vazios, Sim. há uma certa tentativa do William Devane. De voltar. Exatamente. Mas é uma ilusão Sim, ele próprio não que está é muito bastante, convicto bastante disso. frágil. Ele não próprio não está Mas ele muito convicto. sorri, ele tenta, ele fala com o filho. Mas tu sentes que aquilo é tudo forçado. Exatamente. E há uma frase. Mas a questão é que eu acho que ele desde o início percebe que não consegue fazer isso. Logo quando ele e o Tommy Lee Jones estão a chegar, ele. Há uma frase que acho que mostra muito bem a forma como o confronto com a guerra lhes provoca depois uma estranheza com a realidade. É que ele diz: esconde-te atrás dos óculos. Há várias frases, há várias linhas de diálogo que eu achei chave neste filme. Há uma outra em que ele está com a grande e que também caiu no esquecimento, a Linda Haynes, que foi quem ficou com a pulseira dele. Sim, da guerra. Durante todo o tempo em que ele esteve fora, e que é quem lhe entrega o carro e é quem lhe... Nós, na guerra colonial, acho que havia uma função parecida. Havia as mulheres que eram atribuídas a cada soldado para os animar. Tipo roda da sorte? Não sei, mas é daquelas coisas, pronto, parece um anedotário da guerra, mas que de facto era uma coisa que existia. E é talvez, antes de continuar, se calhar é a relação menos conseguida no filme, porque é aquela que surge mais automaticamente e mais ou menos a pedido, porque nunca vês bem um motivo para ela se juntar à causa dele. Sim, ou para ela ser várias que... vezes manipulada por ele daquela maneira. Sim, era só para ele ter companhia, não é? Exatamente. Mas grande companhia, uma belíssima atriz que ficou uma esquecida. grande companhia. Eu adorava tê-la como companhia. Epá, até bati aqui na cara. Isto ainda não. Foi qualquer coisa aqui debaixo da mesa. Foi. Companhia feminina. Mas uma grande atriz entrou no Brubaker e no Nickel Wright, etc. E ajuda-me, o que é que eu estava a dizer? Estás a falar dela e de que a relação dela com o Devine era a coisa se calhar menos desenvolvida do filme. Já sei. Isto para chegar a uma frase em que ela diz... Estou-me a esquecer exatamente verbatim do que ela disse, mas I only get along with crazy men. E ele diz, yeah, that's the only kind left. Sim. E aí tu tens logo um lamiré explícito para o que aquela personagem pensa sobre o mundo, inclusive é ele, em que ele faz parte do... Sim, porque os únicos que sobreviveram os únicos que sobreviveram no Vietnã foram os únicos que foram suficientemente loucos para entrar no mundo real? Não, foram os únicos que conseguiram sobreviver, são os que foram suficientemente loucos para conseguir sair dali, ou seja, sim, porque aquilo, percebes? Isso leva-me a outra parte fulcral, que é quando ele... É uma cena mesmo muito estranha. Aliás, há um clima de estranheza no filme todo. Sim. Não só por ele... Bem, já vamos ao gancho. Mas ele está com o atual marido, companheiro da mulher, um Marshall. Sim. E ele basicamente a pouco e pouco vai encenando uma cena de tortura que lhe tinham feito no Vietnã. No Vietnã. Obrigado, Mehmet Walsh. Que... não entra. Não agora dizer que aqui. entra no filme, não, mas entra naquele filme que tu me emprestaste e que eu vi hoje e que não tem nenhuma fala. No Twilight com o Paul Newman. Ele é o polícia que é morto. Pois e não tem nenhuma fala. Pronto. Usar este momento pessoal aqui. Mas é muito estranho porque
ele a pouco e pouco está-lhe a puxar os braços e ele diz: não, mais, é assim, não era assim, vá lá, não tenhas medo. Como aquela ânsia de querer aquilo tudo de volta. Sim. E de... É como também quando tu vês as imagens a preto e branco das memórias de tortura dele enquanto ele está a ser torturado naquele momento. Eu gosto, vá, é só isso. Mas é isso. E lá está. E esse clima de estranheza que eu estava a falar está muito marcado no facto de ele ter um gancho que não é tratado. Ou seja, se isto fosse um filme menor, era tratado como uma cena cool. Agora tem um gancho e vai despachar 1000 capangas e tipo Hook McGraw em Rolling Thunder. E desculpa, não, alguma vez ter um gancho é uma coisa fixe. Sim, num filme de exploitation, em que, por exemplo, tipo no Planet Terror, que ela não tem uma perna. Exatamente, boa. Ou num exemplo mais recente, quer dizer, eu sei. Quer dizer, tecnicamente é mais recente, porque acho que é um ano à frente. É que eu também imagino que algumas pessoas que vão ouvir este podcast, tipo, viram este filme por acaso uma vez na vida e foram ouvir este podcast, se calhar não sabem assim tanto de cinema, também podem ter referências um bocado mais acessíveis, não é? Não é só o Tiki Taka Nuni e o Prakatana Fanats. Mas ainda nessa linha do Grindhouse, aliás, era um dos fake trailers. Hobo with a Shotgun. Sim. Percebes essa linha do. Nunca vi isso e espero nunca ver. É uma experiência mais pura do que se calhar qualquer um dos Grindhouses que tu viste. Eu ainda hoje não vi o Planet Terror nem o Death Proof. Então não viste? Não, mas sei que ela não tem uma coisa. Ok. Não, é assim, algum dia hei de ver. Ok. Se vires ver na experiência Grindhouse completa e não vejas tipo. Sim, no momento em que eu deixar de ter vida, que deve ser daqui a pouco tempo, se calhar faço isso. Ok, ficou um bocado na tua lista negra essa experiência. Não, deixar de ter vida para ver 2 filmes de seguida. Ok. Não, tecnicamente não são 2 filmes de seguida, porque são e não são. Cada um na versão de Grindhouse tem 1 hora para aí. É? Ou seja, tens 2 horas. Não sabia disso. Mais uns trailers ou isso, 2 horas e 10. Pensei que eram os filmes completos, tipo Double Feature. Não são 3 horas e tal, ou quase 4. Podes ver. Tá bem. Um pescar de olhos aqui. Nhami. E isto tudo porque estávamos a falar de o gancho que é fixe, não é? Sim, que é. Não é fixe. Acho que eles. Rapaziada, é fixe ter um gancho na mão. Capitão Gancho agora vai ser o herói de uma geração. William Devane em Hook 2. Não conseguiram o Dustin Hoffman, nem o Steven Spielberg. Dustin Hoffman, eu gostava de ir pegando aqui outra vez no Kramer. Mas pegando mesmo, era ele tentar tocar na tetinha da protagonista com um gancho. Se calhar não fazia isso, não era capaz de aleijar. Isso era muito bom. Se alguém com os seus inúmeros recursos de computador conseguia fazer uma versão do Kramer vs. Kramer, mas com o Dustin Hoffman como Hook, eu sei. Estás a dar uma ideia à internet. Vamos ver se alguém se lembra disso. Algum dos nossos milhares de fãs. Mas então, em que mais coisas queres falar? É que ainda temos a relação entre o filho e ele, que embora breve, qual é que é o presente que o filho lhe dá? Uma arma. Uma shotgun. Yeah. O que eu achei um bocado estranho. Tenho o meu pai que vem da guerra. Qual é que é a primeira coisa que vai sair daqui? Uma arma. Não sei, é quase como se... Mas também os americanos, assim, as armas é como nós e a Papa Cerelac quando somos miúdos, não é? Sim. Nós também... Guerras de Papa Cerelac. Isto foi uma bomba de Cerelac. No Armageddon. Mas os diálogos feitos por pessoas que provavelmente só comem Papa Cerelac. Enquanto estavam a escrever. Sim. Mas não sei, eu achei um bocado. Achei que para uma relação que não iria ter nada, começou logo num ponto bastante forte, que é basicamente, ou pelo menos foi isso que me... Sim, ele deixa põe logo as cartas na mesa e diz: pronto, isto não está bem e não vai estar bem. Sim, mas que quase que a morte o persegue, ou seja, ele chega à casa, isto é uma oportunidade, ou seria uma oportunidade para começar tudo de novo. E a primeira prenda é uma arma. É uma arma logo para as mãos. Mas depois ele também era aquilo que estavas a dizer há bocado. Ele tenta fazer um esforço, mas ao mesmo tempo não tenta. Claro, quando ele está a jogar a bola com o miúdo e chega o novo namorado da mãe, ele abandona logo e diz: não, joguem vocês, eu estou cansado. Como se ele quisesse logo descarregar essas responsabilidades. Sim. Todas. E, aliás, nunca o vês
muito zangado com a situação. Ele só diz muito calmamente, lá está, com aquela. Ele basicamente está só a viver, está só a existir. Ele está num plano em que existe Então, e que só vive com a adrenalina. ele próprio, quando está com a. Agora estou-me a esquecer do nome do personagem. Com a Linda Haynes. Bem lindo, ó lindo. No carro, lá está outro momento bastante. Melhor de loiras desse tempo, bastante- só a Sybil Shepherd. Isso sim. E mesmo assim não sei. Lá está, outro paralelo no outro. Estavas a. Sibyl, Ia dizer, estás a falar da Cerelac e depois disseste civil e eu, ok. cobriate de Cerelac. Mas aí, Oh, não. papa. Honesto também pode ser. Neste um e detetive. Né? Sim, mas estavas a dizer Quando ele- da quando ele Linda. Quando eles estão no carro e vem uma música e ele diz: eu lembro-me dessa música quando estava vivo. É mesmo aquela frase que os durões dizem nos filmes para as pessoas ficarem: man, este gajo passou por bué. E aquela banda, os Durões. Que fizeram aquele disco chamado Rio Grande. Não, desculpem. Foi mesmo só para Boa! amortecer a piada. Porque caiu mal. Que é não, nada. Mas falando outra vez da época em que este filme foi feito, era uma época engraçada. Pronto, New Hollywood, todas essas coisas, mas pronto, a época em que o cinema foi usado para exorcizar alguns traumas que ainda andavam no ar. Não é que eles tenham ficado resolvidos, não ficaram, obviamente, De todo. mas na cultura popular ficaram fixados ali e tu consegues perceber um pouco do que se passou graças a esses filmes. Sim, não é? uma Tens espécie- essa uma esse espécie- componente. Terapia através do celuloide. Sim, Ah, sim. que estava, apesar deste filme ser no início, resumidamente, debitei a história do Sim. do filme por trás das câmaras, mas é um filme que nem conseguiu passar num grande estúdio, que foi logo uma espécie de batata quente que ninguém sabia o que fazer com esta coisa feia. Porque agora- não era um filme assim tão... Quer dizer, também não estou a dizer que o Deer Hunter ou o Apocalypse Now foram filmes fáceis de fazer, obviamente. E a história do Apocalypse Now, do making of do Apocalypse Now, é fantástica, de tão estranha que é. Mas também porque não era assim um filme que tivesse tudo para ser um grande êxito, talvez. Porque não seria... Que mais? Está-me a faltar algum filme do Vietnã dessa época, ou não? O Full Metal Jacket é depois, o Sim, Platoon é sim. depois. Acho que... Olha, não sei. Mas pronto, havia outros filmes da época, que coisa e tal. Havia o Coming Home. O Coming Home é depois. O caminhão é depois? Já não sei. Não, ainda. Pronto, são contemporâneos. Espera, o Coming Home é do Ashby Sim, é do Al e é antes do Being There. Sim. Portanto, estamos a falar de 70 e 76, para aí. Eu acho que é do ano do Deer Hunter, não tenho a Ok, certeza. talvez. Mas pronto, não era o filme mais sonante para. Isso também não quer dizer nada, porque muitos dos filmes que vieram a ser grandes êxitos daquela época, ao princípio toda a gente queria rejeitar, tipo o Padrinho, não é? Quer dizer, na altura só queriam era que o Al Pacino não entrasse no filme e que não fosse o Coppola a realizar. E felizmente não fizeram isso acontecer. Mas é um filme que de facto, mesmo hoje em dia, para mim esconde-se um bocado na sombra de todos os seus contemporâneos, percebes? Mas não deixa de ser um filme muito, muito interessante e uma peça-chave do seu tempo. E não há aquela grandiloquência característica dos filmes de guerra, quer dizer, há antes uma... Há bocado estavas a falar da frieza, é uma frieza muito subtil perante o mal que culmina, vai direto ao assunto. que culmina na vingança sangrenta, que por mais exploitation e mais a destoar que seja, acaba por fazer todo o sentido também ao mesmo tempo. E se quiseres, lá está, não queria estar sempre a comparar o filme ao Taxi Driver, mas se quiseres pegar na realização do Scorsese no Taxi Driver e na do John Flynn neste filme, a do John Flynn, por qualquer motivo, se quiseres entrar por uma via cínica, dizes claro, porque o Scorsese é o Scorsese e o John Flynn é o John Flynn. Depois o Scorsese continuou a fazer grandes filmes e o John Flynn mais tarde fez o Out for Justice com o Steven Seagal. Mas é uma relação muito mais Direto ao assunto. mais depurada. crua. Sim, crua, sem aqueles arranjos que o Martin Scorsese Era isso que eu estava a dizer há coloca bocado. na... Mas isso também, por outro lado, também ajuda ao filme, sabes? Sim, porque sem hoje dúvida, em sem dia dúvida.
tornou o filme bastante único. Mas é este atrito que é uma grande característica da década de 70. Sim. Não é? Mas de facto, há bocado estavas a falar do facto da relação com a Linda não ser muito bem. Uhum. E de facto agora também estava aqui a olhar para as minhas notas e lembrei-me de facto que já disse de facto para aí 7 vezes. De facto 11. Agora já esgotaste, não tens mais de Fuck you. Mas ela de repente, depois daquela cena toda, diz que ele é o melhor que ela tem. Também. Acho que é no sentido que é a única coisa que ela tem. Sim, mas então... Se é a única coisa, por definição, há de ser a melhor. Pá, está bem, mas quer dizer, é assim de um momento para o outro. Ela também deve ter andado lá na guerra a levar nas trombinhas. Olha, por falar de andar lá na guerra também. Na cena do jantar, mesmo antes deles partirem para o grande tiroteio. Sim. Em que a personagem, porque eles estão na casa do John, a personagem do Tommy Lee Jones. Se demorasse mais um bocadinho de ir na casa do Toy. Na casa do Tommy Lee Jones. Em que o pai, que também tu consegues ver que também é um veterano, não só pela maneira como ele, veterano da Segunda Guerra Mundial, não só pela maneira como ele fala do japonês e porque ele cocheia, pelo menos o filme dá a entender isso. Sim, que tem aquele ódiozinho. O pai é o único que percebe o que é que o filho está a fazer e é o único que lhe diz, em que ele diz goodbye daddy e ele goodbye son, e que é eles sabem que ele vai terminar. Se calhar para eles aquilo já é normal. Porque tipo, se calhar o filho já andou em tantas aí. Pois então, para já ele era um homem negro, ou seja, quantas vezes não dava ele lá para. O que é que tu foste buscar? Esses filmes marcaram a minha infância. Ou seja, ele e tinha. A série, que dava ou seja, sabes o que é que o Tommy Lee Jones tinha? Uma faceta dupla. Não estás a chegar lá? Não, ele não entra no Face Off. Mas entra no Batman Forever. Pois é! Pois é, ele é o Tuface. Ele é o Tuface. Fácil. De facto. De face. Mas eu também achei imensa piada porque isto deve ter sido o primeiro papel relevante do Tommy Lee Jones. Eu acho que sim, não? foi muito. Ele está exatamente igual. Não sei se o Eyes of Laura Mars é antes. Não sei. Eu presumo que sim. Portanto, talvez. Mas primeiro, segundo. Mas essa pescadinha que tu foste fazer à percepção de que o pai sabe o que é que ele vai fazer, de facto é muito interessante porque mostra como a questão da adrenalina também. O que é que faz pensar? O que é que será que aquele homem também, entretanto, já fez, não é? Ou que não fez, porque ele deve estar tão entediado com a vida. Não sei. Se calhar deu um tiro à própria perna. Por isso. Também. Quem para sabe? passar o tempo. Eu acho que a partir do momento em que eles vão para o México, até antes da disputa, agora cortem o diz e deixem só o resto. Sim. Acho que durante esse bocadinho o filme fica um bocado frouxo. Fica um bocadinho. Ok. Acho que torna-se só uma coisa um bocado mais banal. De repente já tudo o que viste para trás não interessa assim tanto. É só vamos lá buscar os gajos e vamos matá-los. Mas apesar disso, acho que continuo a dizer, afirmo, apesar de não ter gostado tanto do filme como tu gostas, acho que é um filme bastante importante e que devia ser mais falado. Tem uma pujança firme que é de admirar. Tu gostas muito de testosterona, não gostas? Eu basicamente tenho lençóis com DVDs do Commando, basicamente. Está tudo agrafado. É uma boa comédia ao comando. Eu por acaso outro dia pensei que gostava de rever o filme para me rir. Eu quando o vi ri-me imenso com o filme. Sério, não sei se era propositado ou não, mas... E eu não gosto de me rir com filmes cujo intuito não era esse. Embora no Commando se era ali um tonguinho chique. Então, remember when I said I killed you last? I lied. Oh pá, isso tem imensa piada. Estou a dizer porque é o gajo irritante do The Warriors. David Patrick Kelly. Exatamente. Outro grande ator. Grande. Não era preciso fazer isso ao nível da... Ele está-me aqui a fazer uma coisa. As pessoas não veem isto, não veem, não sabem o que é que nós estamos a falar. Imaginem. O filme tem, pronto, uma série de ideias interessantes. E outra coisa também, muito gira. Muito gira. A Linda Haynes? Além disso, o facto de eles porem o uniforme para a batalha final. Sim. Quando nunca o voltaram a usar nem sequer para mostrar à família, como ouvimos segundos antes em casa do Tom. Estás a pôr o fato, quer dizer, ele nunca metia o fato quando eu lhe pedia. Pois.
Ali. Belo da Jorro, mas com o Tommy Lee Jones. Aqui, hã? Bell de Shore, here in Texas. Pode ser com o Emmett Walsh também. Cada um Não. tem a sua fantasia. Não, o Bell de Shore com o Emma Walsh. Tem de ser mais fininho. Isso parece também um talk show. Hey, I'm Emma Walsh. Late Welcome night to with my Emmett show. Walsh. Mas de facto lá está, quer dizer, eles estavam desejosos de meter aquele fato outra vez. Eles queriam. E lá foi. E lá conseguiram. Lá conseguiram os sacanas. E grandes vilões. É que tu puseste a boca de lado, parecia tão labrega. E grandes vilões. Pá, vilões de categoria. É daqui. Estou a tentar tocar na orelha, mas tenho um auscultador. Portanto, fica isto. É daqui. Não sei o que é que se ouve. Será que se eu ouvi isto a abanar? Estamos a fazer belos programas de rádio. Não estamos? Achas? Acho que estamos. E já agora, já que estamos a gravar nisto num dia completamente diferente do episódio anterior, como já devem ter percebido, deixamos as janelas abertas porque não há ar-condicionado, rádio autónoma, e há ambulâncias. Só bastava alguém com um grande megafone dizer o dia nas duas emissões. Isto é mentira, eles estão a gravar tudo no dia 16 da... Nada. E que mais queres falar? Não tenho assim mais nada. Não? Não. Isto está curtinho. Tá. Tem 30 minutos. Então, mas não é preciso ser tudo tão... Opa, parece que é... não vamos encher aqui para... Vamos fazer vaudeville agora. Vamos fazer uma música à volta deste filme. It's rolling, it's my rolling thunder. Na, 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 na. Eu estava a começar a fazer a do Itchy and Scratchy Show. Eu percebi. Uma coisa que é uma coisa puramente técnica e picuinhas da minha parte. Porquê é que foi preciso porem logo os créditos assim que a cena acabou? Porquê é que não puderam pôr, porquê é que não deixaram ver a cena até ao fim e depois é que passavam os Se calhar créditos? acho que restrições de tempo. é para passar outro filme a seguir. Isto, não sei, estou eu a supor. Mas como era para a American International, não me chocava nada que fosse. Mas já acabou. Esquece. Créditos. Sim, mas aquela cena é bonita de se ver e de repente tens os créditos a passar. Ao menos não foi um freeze frame e os créditos a. Não, mas ao menos aí não tinhas nada para ver, não é? Agora tens ali um plano para ver e que até é bom para digerir o que acabaste de ver. Sim. E é logo créditos. Não quer saber. E do John Flynn, viste mais o que além desse filme do Steven Seagal? Viste o best-seller? Vi o best-seller. E que tal? E gostei. Não é dos meus favoritos do. Já tínhamos tido esta conversa em off. Não é dos meus favoritos do Larry Cohen. As pessoas não precisam de saber as conversas que nós temos em off, Tiago. Há muitas conversas que nunca passaram aqui. Nunca. Excepto num episódio em que serão só essas conversas. Monólogos discretos. Onde é que tu chegaste a ver? Não, ainda não vi. Não vi. Com o O- grande Jaime Madeiras. O James Woods e o Brian Dennehy. É isso. Yeah. Dennehy. Lá está, não é um filme que ficou. Eu lembro-me daquilo no terceiro ato ficar um bocado mais frouxo, ficar previsível. Não faças isso. O quê? O terceiro ato e tal. Não vejas os filmes sob a perspectiva do argumento, filho. Ok. O terceiro ato, ui. Não. Se não dissesse terceiro ato, ia dizer final. Portanto, está bem. Ok, fica É que melhor o assim. terceiro ato não é só o final, não é? É também aquilo que leva ao final. Sim. Pronto. Mas achei que acabou muito previsível e acho que não faz jus ao que estava lá para Ao que tu trás. viste antes. Ok. Mas lá está, James Woods e Brian Dennehy, não há como não gostar. E a premissa do filme é bastante. E a premissa do filme aliciante. é assim, é muito engenhosa. O cop é dele, não é dele? Não, é do James B. Harris. Yeah. Ok. Pronto, pensei porque também tinha o James O James Woods. Wood. Mas pronto, está bem. Não queres dizer mais nada em relação ao filme? Não. Bem, eu também não. Não, é um filme que merece um foco muito maior do que aquele que tem. Acho que o filme, salvo, acho que foi um lançamento em Blu-ray há alguns anos atrás que resgatou o filme É o bom dos Blu-rays, de facto. Já falámos sobre isso e nunca é demais referir. Porque de facto consegues ter filmes que sempre quiseste ter ou sempre ouviste falar e que só circulavam em cópias mais ou menos ruins e de repente estão aí em todos os seus e lá está, planos. acho que foi o fator Tarantino que trouxe grande. Tem as suas coisas boas e coisas más. Exatamente. Mas sim, falemos só do que é bom, não é verdade? Meus amigos. E pronto, lá está, quer dizer, é muito difícil será que este filme alguma vez passou assim num canal Hollywood assim?
Eles às vezes passam. Outro dia estava a dar um Epá, network. boa pergunta. Ensanduichado entre um perigo nas marés e o Dr. Mas Dolittle um 3. network é um network. Sim. Que dá às 5 da manhã numa network. Foi às 5 da manhã? Sim, 5, 6 da manhã. Uau, logo ok. para começar bem o dia. Uma vez eu vi o Psycho a dar lá às 6 da manhã também. Mas só que depois deve repetir o network. Pois. Mas também o que é que interessa repetições hoje em dia? Se podes ir andar para trás e ver. Boa pergunta. Não é? Ainda vivo muito, ainda vou a um blockbuster. na verdade. Ainda há um Eu blockbuster sei. no Alasca, acho Só, eu. yeah. Só que eu vou a um que não tem lá nada. Só. Há videoclubes em Portugal que ainda funcionam. Quantos? Olha, em Espinho há um. Sei que em Évora há um também. Sim, e tem bastante gente. o Fica aqui Espinho. um shout-out para o Videoclube Palmeira. Também Acho que ele, papelaria, importante, quer tabacaria. dizer, se as pessoas não sabem comprar filmes online e têm os serviços de streaming ou as televisões e não têm aquilo que Uhum. querem mesmo ver, e não quero voltar a dar machadadas na Netflix porque cada vez mais percebo que tem as suas vantagens, só que lá está, há filmes que não cabem lá porque a maior parte das pessoas não os querem ver. Claro. E a mim, neste momento, a minha namorada quis aproveitar o trial do Netflix e os 4 filmes clássicos que eu vi há um ano que tinham lá, agora só tem um deles. Uhum. E pronto, isso não é bom, não é? Estás sempre na expectativa de quero ver estes filmes, chegas lá e já não está lá. E portanto é muito importante que haja esses filmes, essas vias alternativas. E para a semana também vamos falar assim de outro filme meio menosprezado. E agora, qual é, Rui? Olha, Honestamente eu não me lembro. é o Leão da Estrela. Não, é um musical, espécie de musical, chunga, dos anos 80, com um ator que é um cepo. E agora as pessoas que adivinhem. Ha, ha, ha. Pronto, e é isto. Tonight is what it means to be young. Na, 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 na. Pronto, acho que já dominámos aqui um bocadinho. Já houve ocupação suficiente do filme. Sinto-me mal por ter feito esta ocupação. Não, a culpa foi minha, eu é que fiz. Eu é que aliciei a ocupação. Oh, porque às vezes uma cara tão fofinha. Ele ficou triste e depois fez um sorriso. Yeah! Mas então, vou só voltar a pôr a minha Ok. voz radiofónica. Porque eu não quero acabar um episódio sobre o Rolling Thunder de uma maneira fofinha. Não, então vamos acabar. This is time for action. This is You Choose. Pois é. Grab him by the balls. Com Eu o gancho. tu fizeste um gancho com os dedos agora. Fiz. É o meu gancho. O problema é que faz isto quando estás sozinho O também. William Devine tem. Pois, o William Devine tem cara de alguém que está num café e servir-lhe um expresso queimado. E ficou chateado o resto do dia por causa disso. Olha, curiosamente, sabes onde é que eu vi o William Devine pela primeira vez? Foi com o Tommy Lee Jones também. Onde? O Space Cowboys. Olha, pois é! Não me lembrava que o William Devine entrava no Space. Olha, um filme bastante desvalorizado também. Exatamente. Que é um belo filme também. Que acho que ficou muito à sombra daquele Renaissance do Clint Eastwood que ele fez com o Mystic River e depois deixou os outros anteriores ali. É pá, isto é pré. Mas Space Cowboys, True Crime, Bridges of Madison County, O Mundo Perfeito. Eu gostei do Bloodwork também. Bloodwork acho que já é um bocadinho a definhar. Ok. Mas antes disso. Não, estou só a dizer. Sim, sim, sim. Eu adoro O Mundo Perfeito. Acho que é um filme perfeito. Tenho de ver. Tenho lá. Ainda não viste? Ainda não vi. Um dos grandes filmes dele. E depois, nessa sanduíche de isso tudo, tens lá o The Rookie. Pois, eu não vi ainda. Tenho medo. Por acaso esse eu vi. Um profissional de perigo. Vês como é que nós julgamos o que acabamos de ver do Clint Eastwood. Ou seja, tu, Exatamente. Perfect World, pontos de Madison County. Eu, The Rookie, e acho que comecei a ver o Firefox também. Opa, ele tem filmes de ação bons. Claro. O Igor Sanchen é bom. O Pistoleiro do Diabo é ótimo. Olha, o Play Misty for Me é um grande filme. Play Misty for Me é fixe. O Breeze ainda não vi. Mas ele tem assim uma filme. O Impacto Súbito é a melhor sequela do Dirty Harry, se calhar. Não vais dizer que é o Deadpool. Não vou dizer que é o Deadpool, mas É que esse filme parece que eles estão só vamos fazer esta porcaria. para além e da já citação da famosa linha de Go Ahead Make My Day, achei que esse filme estava tão embranhado nos anos 80 que acabei por É assim, não há um grande filme. desconectar um bocado do. Nenhuma das sequelas do Dirty Harry é um grande filme e acho que o próprio Dirty Harry não é um grande filme. Mas, porque também ficou muito agarrado ao seu tempo. Mas acho que todas as sequelas, acho que o Impacto Súbito e o Harry, o Detetive em Ação, são os dois que são um bocadinho. Esse é o The Enforcer? Não, é o anterior.
que não sei o nome. Bolas. Yeah, não estou. Pois, mas é. Não estou a lembrar. O Dirty Harry, esse, o da Enforcer que Magnum Force, exatamente. Que tem um grande genérico inicial. E grande pedigree na escrita. Tens John Milius Exatamente. E o Michael Cimino. Exatamente. E depois tens o da Enforcer que é meh, tens o Impacto Súbito que é bom, e depois tens o Deadpool que é ultra meh. Só está lá a existir porque quer para não serem 4 filmes. Eu dou crédito a esse filme de uma coisa. Na imitação do Jim Carrey, do gajo dos Guns N' Roses. Na perseguição com o carrinho telecomandado. Está bem. É original, ao menos. Nunca vi. Raras são as vezes em que vês uma perseguição com um carrinho. Calma, pronto. Vamos aqui. Mas pronto, então olha, vamos despedir. Já estamos nos 39 minutos. Já conseguimos encher. Não vamos encher com palha. Tu tens aí um sino no computador que aos 39 minutos. Tling! That's the time! Honey! Aqui está o soufflé. Pronto, vejam o The Rolling Thunder. Só Rolling Thunder. Só. Trovão Rolante. Com William Devine e Tommy Lee Jones, versão brasileira SBT. Olha, só para acabar, um outro filme que eu quero ver do John Flynn é o The Outfit, com o Robert Duvall. Olha, grande Robert Duvall, que também é um bom realizador. O Apóstolo foi um filme que eu vi uma parte e fiquei, olha, quero ver isto, o resto. E depois esqueci-me de pôr a gravar, estava a dar no canal, esqueci-me de pôr a gravar e não. Já lá vai. Mas tinha lá o DVD em casa. Fiquei bastante surpreendido. E sei que tu tens o guião também. Sim. Pronto. Mas isso vai resultar num dia que eu terei só olhos para o The Apostle. A sério, mas tu gostas assim tanto do filme? Não sei, vou descobrir. Compraste o guião só porque sim, não é? Não me queria genuinamente, estava mesmo interessado naquela história e pronto. E como o Robert, acho que tinha lido uma trivia qualquer do Robert Duvall, escreveu isto tudo à mão e foi assim que isto foi feito. E eu, ok, o que é que terá nascido daqui? Vamos lá, também estava feito. O resultado final nem sempre é o que está no guião, não é? Sim, mas comparar as duas coisas. Sabes que eu outro dia, só para acabar, estava a pensar nisso. Eu, quando era mais miúdo, achava que o guião era mesmo tudo o que estava do filme, ou seja, todas as escolhas de planos. Portanto, o primeiro guião, ou espécie de guião que eu escrevi, eu tinha lá as indicações todas, tipo de storyboard por escrito. Mas depois fui ver os guiões do Billy Wilder ou e não tinham isso. Pensei, ok. Então pronto, nem tudo se decide no script. Há aquela, não é uma frase mítica, porque não sei de onde é que ele. Se calhar é mítica, mas eu ouvia da boca do Joe Dante, que é escreves um filme, filmas outro filme e editas outro filme. Ou seja, está sempre numa mutação constante. E ainda bem. Foi assim que alguns filmes foram feitos. Exatamente. Tiago, acabamos? Pensava que me querias apertar a mão, mas não. Obrigado por ter estado aqui connosco na rádio Bacalhau. Ainda pensei outra vez que me querias genuinamente apertar a mão. Não quero, eu não te aperto a mão, essa mão nojenta. Mas acabamos então? Acabamos. Então vá, despede. Adeus, caros ouvintes, foi um prazer. Adeus, caras ouvintas, e pronto, tudo bom. Vão aí às festas da vossa região. E com esta, Rui Alves de Sousa foi oficialmente expulso da Rádio Autónoma. Se gasta, eles já não vão. Eles vão pôr isto na gaveta e. É capaz. Ou então quando. Escolhe tu! Escolhe o. Mas pronto, acabamos então aqui. Até para a semana, amiguinhos. That's all, folks. Tu, quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu.